Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios. Inspirado no livro de Géser Oliveira e Arthur Vilela Ferreira, vencedores do Prêmio Jabuti 2022, na categoria Economia Criativa. Através do podcast, a discussão de Nem Negacionismo, Nem Apocalipse se mantém viva. Colegas e parceiros como Lucas Saqueto e tantos outros foram somados ao time para um diálogo franco e objetivo sobre os temas da sustentabilidade. Nem Negacionismo, Nem Apocalipse é um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios. E recebe hoje um convidado especialíssimo, o Dr. Thomas Law, advogado, professor, presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, Iberchina, reconhecido por sua atuação na promoção do diálogo entre os dois países, é também membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais. À frente do Iberchina, Tomás tem sido uma das principais vozes brasileiras na mediação de oportunidades econômicas, culturais, institucionais. É impressionante, Tomás, a sua capacidade de articulação e de promoção do diálogo, tão importante no relacionamento entre dois países em geral, e para o Brasil é crucial, como eu diria para qualquer país do mundo, é crucial o relacionamento com a China. Há muitas questões que a gente quer fazer, nem sei se vai dar tempo aqui, já fica um convite no próximo, mas o Iberchina tem sido uma ponte entre Brasil e China, como eu disse, em diversas frentes. Como que o Iberchina está preparando a COP30? Se pudesse contar para a gente como você vê a participação da China na COP30, especialmente em uma COP que é muito relevante, dada a relevância dos assuntos climáticos, dos assuntos do meio ambiente, e também, por que não dizer, a ausência dos Estados Unidos, né? Naturalmente, a China já teria um protagonismo natural pela sua importância e terá mais ainda pela ausência de outra potência econômica que são os Estados Unidos. Então, como é que você vê o papel do Iberchina, China na COP30? Como é que você vê esse ano tão importante e particularmente oportuno para conversar com você sobre todos esses assuntos? Muito obrigado. Obrigado, professor Gessner. Obrigado aqui por me convidar no seu programa, nesse podcast, também com o Arthur, o Lucas. Para mim é uma grande alegria e uma satisfação poder discutir temas relacionados ao nosso trabalho que a gente desempenha ao longo desses anos, e especialmente nas relações internacionais, professor Gessner. E aí, quando a gente traz esse recorte deste ano de 2025, especificamente no COP30, ontem mesmo estivemos num roadshow, que é o do COP30, e conversamos com o prefeito de Belém, que é o Igor Normando. Entreguei o mesmo livro que te entreguei hoje, dos 50 anos, entreguei para ele. Conversamos com o André Godinho, que é o secretário da COP30. Então, assim, foi um evento ontem no Rosewood bem interessante para falar do que Belém está esperando para o COP30. E aí, do nosso ponto de vista, via Instituto, que é ligado a inúmeras entidades parceiras na atividade acadêmica, temos um evento muito bacana, que será já o Congresso Internacional de Direito, que a sede será em Belém, no Pará, nos dias 27 a 30 de agosto, para discutir temas de investimentos e finanças verdes, inclusive naquele ambiente, né, em Belém, do COP30, já para fazer essas discussões prévias do que vai ser em novembro. E aí, se a gente analisar do ponto de vista das empresas chinesas, do ponto de vista dos BRICS, que está tendo agora as reuniões dos BRICS, entre os parlamentares, que está acontecendo agora em Brasília, no Senado, no Congresso Nacional, estão tendo o intercâmbio dos parlamentares
desses 5 países para discutir finanças verdes, discutir transição energética, para discutir inovação e tecnologia. E um dos temas também que a gente sabe que está sendo discutido nessa plataforma dos BRICS, que é a questão da reforma das questões globais, da governança global. Um dos temas é, inclusive, a facilitação das transações econômicas. Então, ao invés do SWIFT, eles estão estudando diversas possibilidades, Arthur e Lucas, de como que esses países podem se valer de mecanismos econômicos, financeiros, para viabilizar os negócios entre esses países. Aí uma outra questão que eu queria destacar é que na parte de finanças verdes, e aí que é um tema que o Brasil pode liderar essa pauta, da questão da industrialização verde, né, da economia verde. E acho que naquela última palestra que realizamos juntos, professor Gessner, falamos dos gargalos do Brasil. No Brasil e das parcerias Brasil-China, que uma delas seria a infraestrutura verde e a infraestrutura para que o Brasil tenha produtos com maior valor agregado, que também tenha produtos que chegam na ponta de uma maneira rápida, segura, e a gente está falando de uma infraestrutura como um todo. Então, se a gente analisar desse ponto de vista de infraestrutura, falamos dos BRICS, a gente vai chegar na conclusão de que temos no mundo hoje, na atual conjuntura, bancos multilaterais. Então, nesses bancos multilaterais, aqui eu destaco 2 que eu fui e tenho um relacionamento com esses 2 bancos. Levamos uma comitiva de juristas no ano passado e esse ano agora, depois da minha ida com o presidente Lula, fiz a visita para o General Counsel Alberto Nino e também para o departamento jurídico, que é um colega da advocacia, Dr. Vidal. E um dos temas que a gente sempre discute é o que o Banco de Infraestrutura da Ásia, o Banco dos BRICS, estão fazendo para o Brasil. Então, um dos temas que foram abordados numa conversa informal que eu tive com eles é da reconstrução do Rio Grande do Sul, em virtude das mudanças climáticas do ano passado. A gente sabe da tragédia que abalou o sul do Brasil, e agora estão com projetos aí, de estrutura, de reconstrução. Se tiver projetos relacionados à sustentabilidade, ligado à Ásia, a Ásia pode ser qualquer tema, porque você pode falar de um aeroporto, de um porto. Com a Ásia, o Banco de Infraestrutura da Ásia tem interesse em fazer esses investimentos junto às cidades ou junto aos estados. Então, fazendo uma prévia do que está acontecendo no mundo, né, nessas relações Brasil, China e Brasil-BRICS, eu vejo que tem muita sinergia no campo da transição energética e desses investimentos de finanças verdes. Bem. Perfeito, Thomas. Acho que você colocou na sua primeira resposta, a primeira pergunta do professor Gessner, uma ênfase muito grande também nos BRICS. Com o crescimento desse grupo e também uma maior participação do chamado Sul Global na economia, o Brasil ele ganha um espaço como articulador regional, né, em diversas políticas. E na sua visão, como que a China pode colaborar com a formulação dessas políticas públicas que estimulam essa inserção internacional no Brasil, principalmente considerando, né, o que a gente fala aqui sempre no negacionismo e apocalipse, que são as vantagens comparativas do Brasil na construção de uma economia verde, e lembrando que a gente acabou de ter o dado de que no ano passado foi a primeira vez que a China apresentou uma queda nas emissões de gases de efeito estufa sem ter queda no PIB, né? Então, como que o Brasil pode, a China pode inserir o Brasil nessa liderança, dado também as demandas lá do chinês? Muito boa a sua pergunta, Arthur, porque recentemente, quando a gente volta dessa viagem agora com o presidente Lula, Gessner e Lucas, o próprio Xi ele faz uma reunião do CELAC. Né? Então, o CELAC é
os países caribenhos, latino-americanos, e junto desses países, evidentemente, o Brasil, o grande protagonista, foi convidado para estar nessa reunião do CELAC. E aí, neste ambiente diplomático, a gente tem 2 países, 2 presidentes que estavam lá também, que é o presidente da Colômbia e o presidente do Chile. E ambos, nesta mesma reunião, o professor Gessner, assinam o tratado, o Belt and Road Initiative, né, que é o BRI, que eles chamam, que é a nova Rota da Seda. Então, nessa composição que a gente vê da América Latina, como integração latino-americana, agora o que eles dizem que a América Latina também tem outro grande parceiro, não só os Estados Unidos, mas a Ásia e especialmente a China, pensando nesses gargalos importantes que é de infraestrutura. Do ponto de vista do nosso instituto, a gente tem feito um trabalho bastante importante acadêmico. Professor Arthur, temos um livro agora que iremos lançar, professor Gessner, da integração latino-americana, e a nossa coordenadora dos países latino-americanos é uma professora, é a doutora Paula Ramírez, que estará no Brasil semana que vem. Ela é juíza da Suprema Corte da Colômbia. Então, nesse livro, a nossa ideia é ter autores latino-americanos escrevendo sobre a América Latina, e nesse livro ser um manual para a Ásia da América Latina. Então, vai ser um livro que a gente vai introduzir, vai fazer roadshows também na China, para as universidades chinesas, para mostrar qual o potencial. Características da América. Exatamente. Então, deixa eu me perguntar uma coisa. Qual é o grau de conhecimento na China da América Latina? Qual é a sua... Minha percepção? A sua percepção. A nossa percepção dos Estados Unidos é até folclórica, né? Muitas vezes, nos Estados Unidos, o cara acha que Buenos Aires é a capital do Brasil e tal. E na China? Vamos fazer o inverso. Qual a percepção do Brasil em relação à China? Na minha opinião, acho que é menos de 10%. Então, o brasileiro não tem a percepção do que a China... Não conhece. Não sabe. Tem uns vieses bem diferentes do que a China, na atual China de hoje. E aí, se você pegar a China do ponto de vista dos chineses para a América Latina, também não tem tanto conhecimento. Né? A população média, a classe média não tem agora. E as universidades? As universidades já têm. Tem centros de estudos da América Latina. As universidades que trabalham com a diplomacia chinesa, com os novos diplomatas chineses, eles têm um departamento só de América Latina. E aí a gente tem agora universidades chinesas que também dão aula em português, em espanhol e português. Então você tem hoje grandes profissionais saindo das universidades falando ou português ou espanhol. Então eu acho que até quando você recebe o novo corpo diplomático da China no Brasil hoje, cito um exemplo, o cônsul atual geral que está em São Paulo, o senhor Yu Pan, ele vem de Chicago, fala muito bem inglês, e os assessores dele falam muito bem português e espanhol. A vice-cônsul estava com a gente agora no final de semana, fez um vídeo para o nosso instituto, e ela fala muito bem espanhol. Sei. Então você vê um grupo de especialistas, de diplomatas, tendo uma outra visão da América Latina. E quem às vezes trabalha com a América Latina, com os países de língua portuguesa, sempre ficam nesses países. Então um outro amigo nosso que era da Embaixada da China, ele voltou para a China, mas agora talvez ele vá para Portugal. Ou Portugal ou Macau, então fica nessa esfera. E a sua pergunta, então, Arthur, qual que era em relação ao trabalho do Instituto? Você tinha mais alguma outra pergunta? Não, em relação à inserção do Brasil como liderança global, dadas as demandas da China, principalmente nesse caminho que você colocou na primeira resposta de industrialização verde. Eu acho que assim, tem uma questão, professor, que a gente faz bastante de parcerias com as universidades, o próprio da China. A gente tem um hub de Open Innovation, que a gente tem uma parceria com o HydraWork, que fica aqui na Augusta, e a gente tem feito
na verdade, até um hub de debates de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. Então, a gente tem uma parceria do IBRAWork, IBRAChina, inclusive no Congresso em Foco. A gente conversa com os parlamentares que mais desenvolvem esta área de cidades inteligentes. A gente está em contato direto também com a FGV do Rio, porque tem um trabalho nosso em conjunto de se criar um observatório, tanto do lado de cidades inteligentes, como de se criar um observatório dos investimentos estrangeiros. Então, tem uma pesquisa que está sendo já, eles estão fazendo um trabalho das empresas chinesas, quais são as empresas chinesas que estão vindo para o Brasil nesses anos, e quais os estados. Então, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem muitas empresas de óleo, gás, energia. São Paulo também tem recebido muitas empresas no setor elétrico, por exemplo, a GWM está no estado de São Paulo. Campinas, a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento dentro da Unicamp, então a gente também tem recebido muitas empresas e muitas delegações de universidades dentro desse centro, e a gente tem essa pesquisa que a gente quer desenvolver não só para o sudoeste do Brasil, mas a gente entende também que o nordeste, o norte do Brasil é importante nesse cenário. E aí, nos próximos dias da semana que vem, a gente vai ter um evento, através da nossa Coordenação Nacional Brasil-China, um evento em Pernambuco. Em Pernambuco tem um consulado da China, liderado em Pernambuco, com a cônsul-geral, uma mulher, a senhora He Ping, e ela também tem uma pauta muito importante para o desenvolvimento e esse diálogo diplomático entre os estados do Nordeste com a China. Então é bastante abrangente, porque de um lado a gente tem o cônsul-geral de São Paulo que lida com São Paulo e o sul do Brasil, temos a jurisdição do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí o nordeste fica para o consulado de Recife. E a embaixada da China em Brasília para tratar de assuntos macros também. Interessante. E, Thomas, até pegando o gancho um pouco do que o Gessner perguntou sobre o conhecimento dos chineses sobre o Brasil e você retrucou do conhecimento dos brasileiros sobre a China, a gente sabe que para essa cooperação Brasil-China, essas barreiras, essa quebra dessas barreiras culturais e informacionais é bem importante, né? Sim. Você podia contar para os nossos ouvintes um pouco das iniciativas do IBRAChina para justamente quebrar essas barreiras culturais e combater estereótipos e, enfim, e mudar esse cenário de desconhecimento mútuo? Então, Lucas, um evento que realizamos, que eu posso citar, é o Dragon Boat Festival. Aconteceu agora, semana passada, na raia da USP, aqui do lado, com os barcos de dragões, professor Gessner. Então, é um evento, é o segundo maior evento da China. O primeiro é o Ano Novo Chinês, que é comemorado, a gente não sabe exatamente porque é comemorado com aquele calendário lunar, né? Então sempre varia ali, pode ser janeiro, fevereiro ou março, está entre esses 3 meses. E aí esse festival do Dragon Boat, ele é o segundo maior evento na China. Então vai os familiares, vai todo mundo, vai amigos, eles se encontram num barco. É uma corrida de barco? É uma corrida de barco. Aí a gente pode montar uma equipe, o Arthur lá. E aí começa assim, professor. Entra na água, mas aí tem uma pessoa que fica no tambor, batendo no tambor. E aí, nessa sequência, você tem que seguir e remar rápido. E aí ganha quem rema antes, né? E aí você sabe que é interessante, porque no Brasil, a gente foi juntando as turmas e, coincidentemente, quem que participa conosco? Os grupos de canoagem das mulheres. E as mulheres que participam são as que ali praticam esporte e outras que também têm a superação do câncer de mama. Então, assim, virou um evento nacional, né? Virou um evento, assim, a gente tem gente do Rio Grande do Sul, de Brasília participando, tinha um pessoal do Rio, então foi um evento em São Paulo internacional.
E aí quem participou com a gente? Na raia da USP. Na raia da USP. Aí na abertura do evento tivemos a presença da Frente Parlamentar Brasil-China da Câmara Municipal. Tivemos a secretária, uma parceria junto com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, liderada pela secretária Marton, né, de Cultura também. E aí vira um evento meio cultural, esportivo. O nosso diretor de cultura explicou, deu uma aula sobre esse festival, então foi bem interessante, né? Você vai quebrando um pouquinho. Foi recente. Foi recente. Eu ouvi falar desse festival. E aí, vamos participar. Vamos, Lucas, temos aí vários. Temos uma agora que vai ser no Teatro Municipal, em junho. O Felipe tem a data, depois eu te passo. Que vai ser a Ópera Nacional de Pequim. Esse é top. Esse é top. Imperdível. E aí eles vão fazer uma apresentação em São Paulo e vão fazer uma apresentação também no Rio de Janeiro. Sensacional. Então vai ser uma coisa bem legal, porque não é qualquer um que tem acesso à Ópera de Pequim. O ano passado, nos 50 anos das relações diplomáticas, naquele livro, o professor tem da Ópera Vu, que tem a dança da Academia de Pequim também. Então você começa a trazer esses grupos artísticos. Nas peças teatrais eles falam também das 56 etnias da China. Eles abordam questões de cultura, questões de história da China. Então acho que isso quebra um pouco, Lucas, a questão do que é a China, né? E se você quebrar... É uma ignorância enorme. E aí você pode... Já não pressupõe conhecimento mútuo. Exato, eu acho que essa questão, professor Géser, da cultura é super importante. Sem dúvida. Na maneira de se manifestar. A gente tem realizado alguns cursos com a Unicamp, pelo Instituto Ibrachina, porque a gente apoia também o Instituto Confúcio. E a diretora do Instituto Confúcio já proferiu, deu várias aulas, um curso de negociações, Business Negotiation with the Chinese Parts, com a parte chinesa. Interessante. E aí, desde a entrega de um cartão, um business card, que você entrega com as duas mãos, e você olha para o cartão, até a forma... a pessoa te entrega, você tem que olhar, você não pode pegar e colocar no bolso. É uma desfeita. Claro. Então, se eu te entrego o meu cartão, você tem que olhar, né? Olhar, pegar e guardar. Claro. Você não pode pegar, simplesmente pegar e com uma mão e guardar. Então, esse é um detalhe. Segundo detalhe, ela até deu uma aula sobre aqueles eventos que você janta, né? Tem uma mesa redonda, muitas vezes são as mesas redondas na China, e aí eu sou o host, por exemplo, né? Você é meu convidado especial. Então, o meu convidado especial, eu tenho que sempre olhar para a porta. A porta está ali, então a mesa está aqui, aí você senta do meu lado direito, que você é o meu convidado especial, você senta do meu lado direito. O que está com você senta do meu lado esquerdo também, e aí você faz a mesa, numa forma que está todo mundo sentado de uma forma protocolar. Claro. Mas por que você precisa olhar para a porta? Eu não sei, eu acho que é uma questão assim, de você estar vendo o garçom entrando, saindo, aí você chama o garçom, eu acho que nessa conjuntura. Interessante. Nessa conjuntura. Então são vários detalhes, né, eu acho que da cultura chinesa. Os chineses não gostam do número 4. Tem elevadores que não tem. Tem prédios que não tem o número 4. ao nosso 13. Porque o número 4, quando você fala em mandarim ou em cantonês, significa morte. A pronúncia. E aí, quando você fala 8 em cantonês, todo mundo quer 8, porque é fortuna, prosperidade, dinheiro, professor. Então, o número 8 é muito requisitado. Interessante. Fascinante, né? Fascinante. Diga lá, Saqueto. Então, aqui a gente viu uma pesquisa da Atlas Intel, de maio agora de 2025, que fala que 48,5% dos brasileiros
consideram que a China oferece melhores oportunidades de investimento e financiamento ao Brasil comparado aos Estados Unidos. Como que o Brasil pode fortalecer esse fluxo de investimentos chineses em áreas estratégicas? Você até comentou do setor de energia, por exemplo, mobilidade urbana, transição energética, e sempre assegurando mecanismos robustos de governança e de transparência. Eu acho que essa pergunta é muito boa, Lucas, porque, de um lado, o professor Gessner, a China sabe o que é do Brasil. Do outro lado, o Brasil sabe o que é da China. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para os nossos governantes, para os nossos gestores públicos, para os nossos prefeitos. Porque se de uma mesma forma os bancos multilaterais podem e querem receber projetos estruturantes de sustentabilidade, por que não pensarmos num banco de projetos? Se a gente tivesse um banco de projetos, professor Gessner, mas assim, com projetos consolidados, seja ele de resíduos sólidos, seja ele de pirólise, que você pega o lixo e transforma em energia, ou de projetos de tecnologia que o Brasil tem para melhorar as condições das cidades brasileiras, né? Vamos melhorar os índices. Se a gente vê o índice de resiliência, qual que é esse índice e como é que a gente pode melhorar isso para o Brasil? O que a gente pode fazer em relação à mobilidade urbana da cidade de São Paulo, outras cidades do Brasil, professor? O que a gente pode melhorar da plataforma digital? Eu acho que são perguntas que nós, brasileiros, internamente deveríamos fazer e cada vez mais, com base nisso, com projetos estruturantes, robustos, através de consórcios, levar esses projetos de uma forma mais profissional possível, mas também ter um selo de qualidade, um selo de transparência, um selo de que uma secretaria ou um ministério do governo está levando para este órgão. Não sei se é o Ministério das Cidades que poderia liderar esse projeto, mas fazer de uma forma muito coordenada para o desenvolvimento do Brasil. E eu acho que isso daí falta, da nossa parte, internamente, um trabalho desse nível. Sim. De novo, o que o Brasil quer, né? Quais são as... Eu acho que o Brasil, como a China sendo o principal parceiro comercial do Brasil, a gente quer fortalecer esse fluxo de comércio, a gente quer realmente multiplicar as relações, investimento estrangeiro, sobretudo infraestrutura, que é o que nós conversamos. E aqui vai um convite, né, para o Dr. Thomas, juntamente com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, quiçá com o centro do Vicente Bagnoli, com nossos professores da Mackenzie, nós poderíamos promover uma discussão sobre a nova Rota da Seda, né? Que é fundamental, eu acho que é essencial para a gente discutir. E também, professor, é o que você está dizendo, né? De um lado, o Brasil, do ponto de vista do agronegócio, sabe o que quer. Né? A gente quer vender mais e ser um parceiro de confiança, um parceiro estratégico, um parceiro da China na venda dos commodities. Então isso já está muito consolidado, embora agora teve o foco da gripe aviária no sul, que foi um ponto de suspensão da carne do frango, mas eu acho que assim, independentemente dessas situações pontuais, evidentemente a gente sabe que essas mudanças climáticas estão ocorrendo. Então o Brasil também, não só o Brasil, mas o mundo tem grandes desafios em relação ao agronegócio. Se você pegar lá, a África teve um problema com a questão do cacau. E hoje o Brasil vira um centro no Matopiba, um centro do cacau. Então a gente tem aí alguns gargalos e algumas situações que invariavelmente com essas mudanças climáticas podem ocorrer como de forma urgente ou de uma forma inesperada, e o Brasil tem que estar preparado também para essas questões de mudanças climáticas.
Mas é bem interessante isso, do Brasil saber o que quer, né? Uma relação, Claro. a gente está acostumado a discutir infraestrutura e tal, mas parece que não é tão direcionado. Porque assim, né, Lucas, a gente está falando, não, o Lula foi lá, fechou um acordo de 29 bi de investimentos até 2030. Muito bom, professor. Mas eventualmente vai ter eleições ano que vem, eventualmente uma empresa chinesa vai vir para o Brasil e vai ver que tem, até a primeira página é muito legal, mas na segunda página dos investimentos você tem questões trabalhistas, você tem, não se sabe como é que vai ficar a reforma tributária, como é que vai ficar essa unificação, simplificação dos impostos, vai ter guerra fiscal, vai ter o ICMS vai ser abatido ou não vai ser abatido nos estados, como é que vai ficar essa situação? As empresas também não sabem. Então, assim, num primeiro momento, o pacote anunciado é importante, mas eu acho que essa continuidade e essa estabilidade e essa previsibilidade e essa segurança jurídica para as empresas estrangeiras, não só chinesas, eu estou dizendo como um todo, né? Eu acho que isso é importante para os investimentos diretos estrangeiros. Por isso que eu defendo aqui da gente pensar num observatório mesmo, da gente analisar estado por estado, os 26 estados mais o Distrito Federal, qual que é a melhor posição estratégica de uma empresa em querer ingressar no Brasil. Claro. E você falou uma palavra-chave, observatório. Qual é a proposta? Mesmo sem saber, a gente já apoia. Exatamente. Você tem lá o caso da BYD indo para a Bahia, teve um problema agora do Ministério Público denunciando a empresa BYD por tráfico humano, trabalho escravo, né? Será que é isso? Será que não é? Então, assim, eu acho que tem desinformações e eu acho que dando mais informações para as empresas estrangeiras, você pega a própria GWM que não foi para a Bahia, está em São Paulo, está muito bem posicionado e o mercado consumidor é de São Paulo, professor. O consumo está no Sudoeste. Né? Se a gente pegar o Brasil, com todo respeito, Manaus, Amazonas, sabemos da Zona Franca de Manaus, mas o consumo da população brasileira está concentrado no Sul, Sudeste. Agora, qual é a sua proposta, então, de observatório? Eu acredito que se não tivesse um observatório tanto pelo lado do Brasil e um observatório tanto pelo lado da China, porque as empresas chinesas também têm interesse em entrar para o Brasil. Só que como que a gente pode fazer, professor? Dando um observatório das empresas brasileiras para eles. Quais são os segmentos, quais são os ramos de atividades, qual é uma empresa que quer um parceiro estratégico, que pode alinhar com os interesses de um mercado da China, que é um mercado promissor. Então, assim, eu acho que tem tanta coisa que é possível fazer nesses dois países, que são dois parceiros comerciais, e aí a gente destaca que a China é o maior parceiro comercial 5 vezes mais do que o próprio Estados Unidos. Então, o nível de crescimento aqui, imagina daqui 10 anos, professor. Se a gente falar na relação Brasil-China, de tudo que está acontecendo, de intercâmbio cultural, intercâmbio acadêmico. Na China agora eu visitei alguns amigos brasileiros que estão lá e já estão terminando doutorado na Universidade de Pequim. Então você imagina daqui 10 anos isso. O que a gente espera desse mundo, dessas relações amigáveis e interculturais. Falando de interculturais, uma coisa interessante aqui, o Arthur levantou o tema do futebol. Com certeza, eu acho que, só para amarrar, eu acho que na sua fala foi muito importante a hora que você falou o Brasil precisa saber o que o Brasil quer da China, e eu acho que mais do que isso, o Brasil precisa saber o que o Brasil quer do mundo inteiro, Sim, o que o Brasil quer do Brasil, e tenho certeza que aqui no Negacionismo e Apocalipse defendemos que o Brasil deveria querer ser um líder da construção de uma economia sustentável. lógico. Que são os nossos diferenciais comerciais e nos parece o caminho que a China está buscando bastante e também outros parceiros, acho que faz todo sentido. E agora voltando para a parte do intercâmbio cultural, a gente tem o Ibrachina FC, né, que é um clube
com várias equipes, eu acompanho nas redes sociais da China, principalmente na categoria de base, mas não só. E o futebol, além de ser uma das maiores paixões nacionais, também serve como elo cultural, né, entre o Brasil e diversos países, entre o Brasil e a China. E de que maneira a China tem aproveitado essa paixão compartilhada para promover a diplomacia cultural? Eu vou pegar outro exemplo agora, Arthur. Vamos pegar o ping-pong, o tênis de mesa. Certo. Tivemos agora um brasileiro que ganhou de um chinês, obviamente que depois de uma outra ele perdeu, né? Ele perdeu a final do Mundial e ele ganhou todo mundo. Não, mas aí para o chinês é como se a China viesse jogar com a seleção brasileira aqui no futebol, tivesse ganhado no futebol. Então, ele tendo ido lá e ganhado de um chinês no ping-pong, professor, é como se tivesse ganhado, né? É um esporte nacional, o ping-pong na China, o tênis de mesa. Você vê que eles têm vários campeonatos para promover, para escolher os melhores. Então, você está ali é porque ele é o melhor dos melhores. Mas, brincadeiras à parte, é como o esporte é uma integração cultural. Tivemos as Olimpíadas de Pequim também, que foi um grande sucesso. E no futebol, a gente vê que muitas... já temos no Brasil o Desportivo Brasil, que é uma equipe, é um time brasileiro, mas foi comprado por um time chinês, que é o Shandong Luneng. E o Shandong Luneng vem para cá, através do Desportivo Brasil, e o nosso time é mais, eu diria que é eu e meu irmão ali, que gostamos do futebol. Na verdade, foi uma vontade nossa de criar um clube, porque num formato de um clube formador com base num clube empresa. Ele não é um Palmeiras, não é um São Paulo, não é um Corinthians, não é para ser isso. O nosso é um clube formador, pensando na formação de atletas e nesse intercâmbio cultural. Então, esse ano realizamos uma Copa em Brasília e já com os times jogando lá. Inclusive o Desportivo Brasil jogou com a gente. Jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Santos. E lá virou um palco, o nosso estádio, a nossa arena, das empresas chinesas. Então os CEOs jogam futebol lá com a gente fica nos torneios de empresas, temos os torneios com os craques, que aí a gente convida os legends, né, no Brasil, o Miller, quem já jogou lá foi o Miller, o Zé Roberto, o Oscar, que joga em São Paulo, ele jogou há alguns anos. Né? Então tem aí o Fabiano já jogou na China, o Hulk já jogou na China. Mas esses que já estão aposentados, a gente sempre faz algum jogo lá, professor. Interessante. Então fica uma integração aí do esporte, das empresas chinesas, né, os CEOs, que às vezes eles estão fora, eles querem até levar a família para fazer uma integração com as pessoas ali no nosso clube. Então é bacana, bastante interessante, né? Você promover o esporte e promover a integração dessas empresas. Muito interessante. Muito interessante. Mas ainda falta muito para a China chegar lá no futebol. O último não tá tão assim, não tá tão inalcançável assim. Vamos ver o que o Brasil vai fazer agora, né? Vamos ver com o italiano. Vamos ver. Vamos ver A partir de hoje começa uma nova era. Vai ter jogo hoje. Na arena do Corinthians, aqui em São Paulo. Tem hoje, tem semana que vem também, né? Semana que vem. Contra o Paraguai. E a Ana tem uma pergunta, né, Ana? Isso, você falou sobre as várias iniciativas do Ibrachina, né? Sim. Na questão dos estudos e pesquisas. E eu gostaria de saber se você tem alguma indicação de livro, alguma indicação de artigo, ou quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Tenho sim, acho que um livro bom, professor Gessner, sobre a China, do Harry Kissinger. É o Harry Kissinger que faleceu, acho que esse ano passado, mas já com uma idade, 100 anos, né? E ele foi a pessoa, um diplomata americano que fez a interlocução das relações dos Estados Unidos com a China, com o Nixon. Então o livro dele é bem interessante porque ele traz todos os pormenores, ele fala da relação do Deng Xiaoping, do Liu Hua, na época ele conversou com um e com o outro, assim, ele sabe do que foi feito nesse grande desafio que a China fez em 40 anos,
E aí ele fala, se não fosse pelo Deng Xiaoping, porque o Mao conseguiu unificar a China. E o Deng não, o Deng tinha uma outra visão da China. O Deng tinha a visão da inclusão produtiva, o Deng tinha a visão de uma abertura econômica. O Deng falava assim, não, para a China crescer você tem que fazer o quê? Educação, professor. Então ele colocou muita educação, investiu muito em educação. A partir de lá, ele falou, a China vai desenvolver por 2 caminhos, a educação e ciência e tecnologia. Se você pegar hoje, 2025, e no plano quinquenal, a China cumpre a meta. Porque em 2025 tem o programa Made in China 2025. E aí qual que é a ideia disso, Lucas e Arthur? É pegar toda a tecnologia dos carros elétricos e ser chinês. Tecnologia chinesa. 100% chinesa. Então o investimento e dessa inclusão produtiva é uma das discussões que a gente faz com o pessoal do Mackenzie, que é a liberdade econômica. A liberdade econômica, do ponto de vista da descentralização da economia chinesa, é muito interessante. Porque o governo pode ser centralizado. Ele dá as diretrizes através das 2 seções. Todo ano ele fala, não, nós vamos crescer 5% este ano, 6% este ano. Mas quem vai cumprir essa meta, professor? São as empresas, são os prefeitos, todas as cidades da China. Então, se você pegar a China hoje, que tem várias províncias, cada província está disputando o seu espaço. Então, todo mundo quer chegar naquela corrida de ter melhor PIB, melhor desempenho, melhor... você vê que a China hoje, e quem esteve conosco aqui este ano, foi Zhuhai. Zhuhai e Macau. Então, qual que é a ideia de Zhuhai, Macau e Hanqing? Essas regiões aqui estão ligados ao sul da China. Sul da China, eles querem desenvolver o Greater Bay Area, Arthur, que significa dizer a região da província de Guangdong, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong e toda essa área aqui com os países de língua portuguesa. Então, Zhuhai está criando um fundo de investimentos com os países de língua portuguesa para investimentos. Então, se você quiser levar a FGV para conhecer a China, professor, Zhuhai vai falar, não, professor, venha para Zhuhai primeiro. Seja bem-vindo aqui, a gente vai te receber, as faculdades vão estar de portas abertas para fazer convênio. Então aqui já vai ser um polo de conexão direto com o Brasil, com Portugal, com Angola, com Moçambique, com todos os países de língua portuguesa. Até pela história com Macau, né? Então, essa é a ideia da China. E aí, se você pegar a província de Zhejiang Province, você tem ali o Alibaba, você tem o Ant Group, você tem a Zhejiang University. A Zhejiang University é a primeira universidade do mundo de produção de artigos científicos. Passa os Estados Unidos lá na frente. Interessante. Então, assim, tudo que for de patentes, tal, eles estão lá na frente. E a pessoa que fez o DeepSeek, criou o DeepSeek, é da Zhejiang University. Tanto é que hoje ninguém encontra ele, né? Ele virou, tá lá, ninguém acha ele, porque ele virou uma coisa super... Virou um tesouro da China. Né? E aí saiu o DeepSeek R2, e a própria Huawei está com alguns... a inteligência artificial da Huawei também está sendo desenvolvida. Sei. Então está uma briga de disputa tecnológica, inclusive dentro da China, professor. Interessante. De inteligência artificial. Eu acho que é urgente realmente a gente ter reuniões regulares. Sim. Não, ficaremos à sua disposição, lógico. Não, já está aqui. Eu vou estar na China agora, a próxima vez, em julho, professor. Sei. Os meus filhos vão estudar lá, você vai em Pequim, acompanhá-los. vou acompanhá-los. E a gente está nessa interlocução também com a Beijing University e a de Shanghai. Então vou estar fazendo essas visitas. Ótimo. E com o novo, a gente tem lá na China agora, lá em Brasília, um novo ministro de relações, não é um ministro de relações, é um ministro da cultura. Sei. Então saiu o antigo ministro conselheiro de cultura e está entrando um outro. E agora a gente vai fazer essa reunião com ele também, das relações Brasil-China. Porque 2026 está determinado já pelos 2 governos que vai ser o ano da cultura Brasil-China. Interessante. Então vai ter muitos eventos
grandiosos, pode ser que venha até o circo chinês da China para o Brasil. Tem aqueles eventos bem legais da ópera chinesa, das 1000 mãos, né, que tem todo um trabalho. Então tem muita coisa que pode acontecer aí deste ano para o ano que vem. Você mencionava um pouco a ópera, né? Sim, sim. Muito bom. Temos um programa intenso, mas eu gostei muito da ideia do observatório e a minha sugestão é que a gente tenha reuniões regulares, trimestrais, com o Centro de Estudos, o Mackenzie e o Ibrahim, para a gente ter uma pauta sobre assuntos Brasil-China. Sim. Eu acho que é bem interessante. Não, e fazer, de repente, até uns eventos, workshops com as empresas. Claro, sim. Fantástico. Pô, e naturalmente ter o Thomas Law várias vezes conosco aqui, porque é ótimo. Uma coisa que foi aprovado na USP agora é um programa latino-americano com a China, professor. Sim. Então a própria USP tem esse programa e a gente está coordenando para trazer os professores chineses para a USP. Para a USP, excelente. Mas que bom, uma pauta repleta de temas muito relevantes. E a gente tem muito a agradecer aí o Thomas Law por essa oportunidade, essa verdadeira aula sobre China, de uma maneira informal, tranquila, com futebol, ping-pong. Não falamos da comida, não falamos do macarrão. O próximo episódio. Não falamos do chá chinês, né, A gente podia ir a um restaurante chinês e eu acho que o episódio... Na segunda parte, a gente grava um novo episódio. Precisa o episódio inteiro para culinária Com o pato chinesa, Pequim. Sensacional, muitíssimo obrigado. Este foi o podcast Nem Negacionismo Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.